Dando sequência na nossa aula, então, sobre a igreja primitiva. Nós começamos a semana passada e hoje eu quero falar sobre crentes empresários ou empresários crentes. Nós vamos entender como que a igreja primitiva foi formada, como que a liderança da igreja primitiva foi estabelecida. A liderança da igreja primitiva foi estabelecida em cima de líderes religiosos, líderes de seminários, líderes de templos, líderes de igreja, ou a liderança da igreja primitiva foi estabelecida em cima de uma força leiga, que nós chamamos de leigo, aquele que não for estudar teologia, mas nós entendemos que a igreja primitiva nasceu em cima de uma força leiga de povo de negócios, de homem de negócios, mulheres de negócios. Vamos enxergar isso sobre a igreja primitiva? Dando sequência, então, da semana passada, só refrescando a sua cabeça, semana passada nós falamos que a igreja primitiva não nasceu no templo. Nós estudamos e fomos versículo por versículo, entendemos que a igreja primitiva nasceu no mercado, ou seja, no cenáculo, no lugar de oração que era acima da casa do pai de João Marcos, que era o empresário rico daquela cidade. A igreja primitiva cresceu ali e ela avançou ali. E no processo da igreja primitiva estar avançando ali, ela passou por algumas situações bem interessantes. Ou seja, quando o apóstolo Pedro saiu dali e pregou, 3.000 pessoas se converteram. Onde, então, aquele povo se reunia? Na casa de João Marcos só cabia 120 ou 150, podemos pensar assim. Mas agora a igreja passou para 3.000, ou seja, 20 vezes mais. Nós entendemos, abra sua Bíblia lá em Atos 2:44, por favor, 2:44. Nós entendemos que a igreja primitiva tinha 2 níveis, 2 tipos de reunião. 2 tipos de reunião, e isso, para mim, é algo lindo, a gente entender. Por que que isso é importante para mim e para você? Porque nós precisamos entender como conduzir o nosso business. Uau! O que está ligado um com o outro? Dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso. Atos 2, alguém abriu aí? Vamos ler a partir do 41 até o 47. Leia pausadamente para mim, alguém que tem aí com a Bíblia na mão. Pode ler, Sônia, ou o Anderson, que está com a Bíblia na mão. Eu vou achar aqui agora. Sônia, já achou? Atos 2, 41? Tá. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo a cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Olha só que coisa linda. Olha o processo que os apóstolos conduziram o nascimento da igreja primitiva. Todos os dias eles se reuniam em 2 formatos. Um formato era no templo. O templo de Salomão, ele tinha um pórtico muito grande, tinha colunas altas, corredores largos, e era ali que Pedro e os discípulos, então, se reuniam diariamente. Talvez, eles se reuniam 9 da manhã e 3 da tarde. Por que que eu sei disso?
porque são 2 horários em que havia uma determinação do sacrifício do animal. Tanto que quando Pedro e João, no capítulo 3, a Bíblia diz que eles subiam para o templo na hora da oração nona. A oração nona significa 3 horas da tarde. Então, os apóstolos iam para orar no templo 9 da manhã e 3 da tarde. Ou talvez só 3 da tarde. I don't care se é 9 e 3 ou se é só as 3. Mas o que a Bíblia me deixa entender é que, além da oração, não cabia 3.000 pessoas ali no pórtico. Não cabia. Nem todo mundo podia estar ali todos os dias. Quem podia ir, ia na segunda, quem não podia, ia na terça, quem não podia, ia na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, domingo. Era um revezamento de pessoas, porque o modelo de igreja da igreja primitiva é agregar as pessoas que estão podendo agregar naquele horário. E aí, o texto que nós lemos diz que eles se reuniam, então, no templo, para um momento de oração, para um momento de intercessão ali e de ministração. Mas a Bíblia também nos diz que eles se reuniam todos os dias nas casas. Essa era a beleza da igreja primitiva. Eles se reuniam todos os dias para comerem as suas refeições, para o momento que é chamado na Bíblia de koinonia, comunhão. É o momento de partir o pão, de tomar o vinho, ou seja, de fazer a Santa Ceia. Nós, uma igreja ocidental, moderna, atual, tomamos uma Santa Ceia uma vez por mês. A igreja primitiva se reunia diariamente, partia um pão de casa em casa. Partir o pão significa eu tenho parte com você, você tem parte comigo. Então, eles partiam pão diariamente de casa em casa. Quem morava na área norte ia para aquelas casas da área norte, área sul, era uma comunhão intensa. Talvez eles faziam isso pelo horário do dinner. Talvez. Por volta de 6 horas, 7 horas, no pôr do sol, porque o momento da oração no templo era 3 da tarde. Na nossa cultura, nós criamos o culto à noite, então, à noite, a gente não vai para as casas dos irmãos para partir o pão, a gente vai para a igreja. Mas na igreja primitiva era diferente. O horário de estar no templo era às 3 e o horário de partir o pão provavelmente era o horário do dinner no pôr do sol, quando o judeu ele tem a sua refeição. Então a igreja se reunia todos os dias nesses 2 ambientes, ou seja, no pórtico, onde cabiam as pessoas, e não lá dentro do templo, e eles também se reuniam nas casas, onde eles tomavam as suas refeições. Porém, não só nesses lugares. A igreja primitiva também se reunia em lugares públicos. Paulo, como assim? Lugares públicos como praças, lugares públicos como debaixo de árvores, lugares públicos como à beira de riachos, lugares como sinagogas, inclusive o apóstolo Paulo era especialista nisso. Lugares públicos para poder oração, em cima de laje das casas. Não tinha assim, um lugar específico, não era um templo, uma igreja específica. A igreja primitiva se reunia em todos esses lugares. Abre comigo sua Bíblia em Atos capítulo 8, só para você entender um pouquinho. Atos 8, eu já vou entrar nesse texto daqui a pouquinho, mas só para a gente ouvir um tiquinho aqui. Versículo 26, Atos 8, 26. Olha só que interessante. Quem pode ler? 8, 26. Yeah. E o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. É isso? Isso. E ele se levantou e foi. Não está escrito aí na sua Bíblia? Tá. Ele se Joia. levantou e foi. Exatamente. E o versículo 27? E ele se levantou e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor, de
Candace, rainha de Etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. Olha só que interessante. Já vou adiantar um assunto para você aqui. Filipe está lá em Jerusalém, e o Espírito Santo fala para ele, vai lá no caminho, na estrada. Mano, escuta, Filipe foi pregar na estrada, na beira do caminho. E Filipe foi pregar para quem? Desculpa, eu tenho que falar isso, mas eu tenho que falar. Filipe foi pregar para o favelado, para o pedinte, para o pobre, à beira do caminho. Foi ou não? Não, meu irmão. Olha para quem que Filipe foi pregar. O Espírito Santo, na igreja primitiva, estava conduzindo ele para pregar para quem? Dá um título para mim, para esse cara. A Sônia leu qual que era a função dele. Lê de novo a função dele, Sônia. Ele era o quê? Ele era um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Deixa eu fazer uma pergunta. O que significa esse título? O cara é o superintendente de todo o teu tesouro. O que significa esse título? Quem que é? A minha tradução fala responsável pelos tesouros. Responsável pelos tesouros da rainha. Quem que é responsável pelos tesouros do Brasil? Eu não sei. Vou te falar. É o ministro da Fazenda. Yeah. Quem que é o responsável pelo tesouro dos Estados Unidos? O ministro da Fazenda. É o cara que é o responsável pelo dinheiro. É o cara que é responsável pelo IRS. É o cara que é responsável pela arrecadação. É o cara que senta no cofre. É o cara que manda no cofre. Quem que é esse cara aí? A minha Bíblia diz que ele é um alto oficial da rainha dos etíopes, superintendente de todos os tesouros. O cara era o quê? Ele era o ministro da Fazenda da Etiópia. Alto oficial, cara lá em cima, empresário, homem de negócios. E a igreja primitiva nasceu sendo conduzida para homens de negócios. Agora, aonde que pregaram para ele? Pregaram para ele aonde? Na rua. Num carro. Ele estava voltando num carro. Talvez pode ser uma carroça, talvez pode ser uma biga. Não sei como é que seria isso. Mas era um carro conduzido por animais. E Filipe vai ali, começa a acompanhar o cara e começa a falar com ele. No versículo 36, olha só que interessante. Lê, por favor, no versículo 36. Indo eles chegaram a uma certa água. E disse o eunuco, eis aqui a água, quem impede eu que seja batizado? Olha só que interessante. Filipe vai pregando para o cara, andando com ele pelo meio do caminho, e o cara fala assim, puxa vida, nós chegamos aqui, tem água, tem um rio aqui. Tem alguma coisa que impede de eu ser batizado? Aí, nós, como somos membros da igreja, a gente fala assim, irmão, você tem que fazer o curso de batismo. Você já fez o curso de batismo? São 12 semanas para você vir aprender o beabá. Vocês estão entendendo ou não? Uhum. O cara vai, eu quero ser batizado, meu coração está reto agora. Filipe falou para ele no versículo 37. Só tem uma regra. Disse Filipe, vai lá. É lícito, se crês de todo o coração. E se respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Pronto, aula número 1 de batismo. Número 1 e única. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Yes, eu creio. Então, bora, vai ser batizado. Por que a gente complica? A igreja primitiva nasceu simples, nasceu pregando para empresário, nasceu pregando para homens de negócio, para alto oficial da justiça. É algo assim, na beira do caminho, debaixo de estrada. Olha que coisa interessante. Vê para mim, capítulo 10, versículo 9. Olha só. Capítulo 10, versículo 9. Aonde
está que Pedro vai fazer uma reunião de oração? Olha só onde que Pedro vai orar. No dia seguinte, quando os mensageiros de Cornélio se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Era cerca de meio-dia. Meio-dia, Pedro subiu para orar em cima da laje. Gente, eu vou orar, vamos subir, vamos orar aqui em cima da laje, vamos orar aqui debaixo de uma árvore, vamos orar aqui na beira do rio, vamos estar juntos, vamos estar conectados. Capítulo 16, versículo 13. Olha para mim, capítulo 16, versículo 13. Olha que coisa linda essa igreja primitiva. Como é que ela se reúne? No sábado, saímos da cidade e fomos à margem do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos e começamos a conversar com algumas mulheres ali reunidas. Uma delas era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, comerciante de tecido de púrpura. Olha só, mulher. Olha só, mulher. Empresária. Empresária, comerciante de tecidos de púrpura. Caríssimo. A igreja primitiva nasceu assim, pregando na rua, pregando debaixo de árvore, na beira de rio, em cima de laje. Essa é a igreja primitiva. Deus mandou a igreja... Olha só que coisa interessante. Deus quis que a igreja fosse impactando a cidade. Impactando a cidade. E a cidade foi sendo impactada. A cidade foi sendo impactada. E os discípulos que estavam na cidade passaram a pregar para empresários. Eu prego com quem eu me relaciono. Eu prego com quem eu vivo. E aí, acontece que Filipe, como nós já lemos, pregou para o tesoureiro aí da Etiópia. Esse próprio Filipe, ele pregou para um outro cara, que ele era um empresário da área de entretenimento da cidade. Capítulo 8, versículo 4. Dá uma olhada para mim. Versículo 5. Capítulo 8, versículo 5. Lê lá para mim. Descendo a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Versículo 9 agora. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era um grande personagem. Olha só que interessante. Simão era um mágico, fazia shows em praça pública, era um cara da área de entretenimento. Sim ou não? Fazia mágica. Ué. Ô, gente, a gente tem que ler a Bíblia e entender a Bíblia. É um cara que trabalhava por conta própria, ele tinha o seu próprio business, seu próprio negócio, fazia shows, cobrava dos outros. Está aí, outro empresário. Você vê como que a Bíblia, a igreja primitiva, ministrava para empresários. Vemos Simão, vemos Eunuco, vemos agora a Lídia, atacadista de tecidos. Vamos ver agora Atos, capítulo 9, versículo 36. Atos 9, 36. Olha só que interessante. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Versículo 39. E levantando-se Pedro, foi com eles. E quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Dorca era uma costureira, alto padrão, fazia túnicas, roupas lindas de festas para as mulheres daquela região. Era uma estilista, empresária. E ela morreu.
E apóstolo Pedro foi chamado para o enterro dessa mulher. E Pedro chegou lá, viu que a mulher era empresária, que a mulher tinha boas obras. Pedro falou assim, a mulher não pode ficar morta, não. Olha o que ele fez no versículo 40 e 41. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. Uau! Pedro ressuscitando a empresária, irmãos. Uma mulher cheia de boas obras, coração bom. Então, olha só, quantos empresários a igreja primitiva nasceu. Ela nasceu pregando na beira do caminho, pregando na estrada, em cima de laje, debaixo de árvore, na beira de rio, pregando, ó, empresário convertendo na beira do rio. Lídia, essa mulher aí, era uma atacadista de tecidos, cara. Ela tinha 2 residências. Quem lê o Novo Testamento vai descobrir que ela tinha uma casa em Filipos e ela tinha uma casa em Tiatira. Empresária rica. Aí a Dorcas, estilista, costureira de alta moda aí nessa região. Aí a gente encontra o eunuco, o cara lá que é o ministro da fazenda da Etiópia. Aí a gente vê agora outros caras que são empresários. Atos 18, versículo 3, dá uma olhada. Olha quem que é a liderança que a igreja primitiva está montando. Olha o time. Olha o time que ela está montando. Atos 18, versículo 3. Mas pode ler o versículo 1, 2 e 3 para a gente entender de quem que nós estamos falando. Algum tempo depois, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com sua esposa, Priscila, depois que Cláudio César expulsou todos os judeus de Roma. Paulo foi morar e trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tenda como ele. Paulo era o quê? Peraí, Paulo era o quê? Fabricante de tendas. O que é fabricante de tendas, irmão? Empresário, rapaz. Paulo, o grande apóstolo, era empresário, fabricante de tendas. E eu vou contar um negócio segredo para vocês. Vocês não contam para ninguém, tá bom? Hoje, eu e você, quando a gente fala assim, Paulo era fabricante de tendas, sabe o que é que você pensa? Você pensa que ele fabricava barraca de dormir. É? Errado. O que Paulo fabricava, irmãos? Naquela época, tenda era usada para 2 objetivos muito grandes. Primeiro, casas populares. Uau! Paulo era empresário do ramo de construção e fabricava casas populares. Segunda coisa, para que serviam as tendas? O exército romano deveria ser um dos maiores clientes de Paulo, porque Paulo era romano, lembra? Uhum. O exército romano comprava as tendas porque os seus soldados tinham que dormir no meio do mato. Então, Áquila e Priscila tinham uma pequena indústria caseira de tendas. E Paulo foi morar com eles. Ele era fabricante. A igreja primitiva, os líderes da igreja primitiva são empresários. E eu vou puxar a orelha de alguém que eu não posso falar o nome, porque ele está nessa live, que eu já falei para ele que ele tem que ser o líder dos empresários da cidade dele. Mas não me escuta. Não posso falar quem é. Não posso falar nem a letra do primeiro nome dele. Então, a igreja primitiva, ela é montada em cima de empresários. Não é em cima de teólogos. Não é em cima de estudantes. Ô, pastor, para eu liderar, eu tenho que fazer um curso de teologia. Que bobagem é essa, meu filho? Você vai liderar porque você é um homem de negócio. Deus te ungiu. Áquila e Priscila aqui se tornaram os maiores evangelistas ao lado de Paulo. Eles mudaram daqui, ó, de Corinto, depois foram para Efésio. Eles foram estabelecer igreja em Éfeso, levaram a fábrica deles para lá, levaram o dinheiro, o negócio, o business deles para lá, porque o business deles sustentava a vida deles e eles podiam ficar tranquilos,
para poder pregar o evangelho, porque eles tinham um business entrando dinheiro. Por que eu mudei para o Texas? Porque eu trouxe meu business para o Texas. Posso mudar agora para a Califórnia. Eu levo o meu business para a Califórnia. Você pode mudar para a Califórnia. Você pode mudar para onde você quiser. E para onde você for, você vai pregar o evangelho, você vai fazer seu business, você vai fazer seu negócio. Por isso que a igreja primitiva trabalhou com empresários. Empresário, ele é fácil de se adaptar. Make sense ou não? Yeah. O cara religioso é mais complicado. Irmão, vamos abrir uma igreja, pastor, quem é que vai pagar meu salário? Quem é que vai me sustentar lá no campo? Quem é que vai pagar meu aluguel? Quem é que vai gerar dinheiro para a comida dos meus meninos? Empresário não. Você desafia o empresário. Ô, Juarez, vamos abrir uma igreja lá em Pará. Muda para lá e abre seu business lá. Você vai abrir clientes no Pará e vai abrir uma igreja no Pará. Pronto. Não tem que ficar mandando dinheiro para sustentar Juarez. Ué. Ele fabrica o que ele fabrica em Uberlândia e fabrica no Pará. Sônia, vamos abrir uma igreja lá, não sei das quantas. Pega seu business, vai fazer seu business lá e você vai conduzir a igreja lá. Está fazendo sentido o que eu estou falando ou eu sou meio doido? Não, faz sentido. Total sentido. Por isso que Deus trabalhou com empresários, montou uma liderança de empresários na igreja primitiva. Vamos lá. Olha só, Romanos 16, 23. Então, nós já vemos aqui, ó, ministro da Fazenda, costureira, estilista, atacadista de tecidos, fabricante de tendas do ramo da construção, vamos chamar assim. Agora nós estamos aonde? Romanos 16, 23. Lê para mim. Gaio o saúda. Estou hospedado em sua casa, onde ele também tem recebido toda a igreja. Erasto, tesoureiro da cidade, bem como nosso irmão. Quarto. Nosso irmão. Quarto. Quarto era o nome do cara. Olha só. O versículo 23 aí está dizendo que Erasto era quem? Tesoureiro da cidade. O que é tesoureiro da cidade? Entende? Alto oficial do governo, alto oficial da cidade. A igreja primitiva trabalhava com empresários. Colossenses 4,14. Nós vamos ver outro grande empresário ali. Lê para mim quem é. Qual? Colossenses 4,14. Lucas, o médico amado, lhes envia saudação, assim como Demas. Olha só, Lucas, médico. Percebe como é que Deus, a igreja primitiva, foi trabalhando e trazendo homens de negócios, mulheres de negócios para dentro da liderança da igreja? Tem um cara que eu pulei ele aqui, não falei, mas ele está logo no início da igreja primitiva. Abre lá para mim, um fazendeiro. Atos 3:37. Um fazendeiro. Olha lá para mim. Quem que é esse cara? Atos 3:37. Ah? Atos 3:37. Não é não. Não tem não. Não é não. Vai até 26. Então tá, 4. Atos 4, 36 e 37. Então, José, chamado pelos apóstolos, Barnabé, que traduzido é filho de Exortação. da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. É isso? É isso aí. Barnabé, José, Barnabé, era fazendeiro, vendeu a sua fazenda, vendeu sua herdade, vendeu seu campo. Herdade é fazenda? É. Não sabia disso. Não.
Depois nós temos um outro alto oficial do governo. O livro de Atos foi escrito por esse cara. Atos, capítulo 1, versículo 1. Lembra disso? Abre lá, por favor. Atos 1, 1. Teófilo. Teófilo. Teófilo não é nome. Teófilo é título de cargo, de função. Então, Teófilo era um alto governante do governo. Então, o que nós vemos aí? Nós vemos várias pessoas que tinham funções, que tinham ilustrações, que tinham empresas, que tinham business, que tinham negócios, que a igreja primitiva começa a trabalhar com esse povo. Olha um grande líder, Atos capítulo 16. É que muitas vezes a gente lê a Bíblia e a gente não entende direito. E muitas vezes a gente não faz um estudo profundo da Bíblia. Por isso que vocês estão aqui nessa mentoria comigo, para a gente aprofundar na Bíblia. Olha aí, Atos 16. Vamos ler a partir do versículo... Deixa eu ver aqui. Vamos ler a partir do versículo 25. Nesse texto aí, a Bíblia vai contar a história. O Anderson, lê para nós. A Bíblia vai contar a história de Paulo e Silas, quando eles foram presos e açoitados e foram levados para a cadeia. Muita gente pensa assim, fulano foi para a cadeia, acabou a vida dele. Nunca acaba. Vamos lá, lê para nós a história. Começa no 25, aí você vai esticar até perto do 34. É isso aí. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos ouviam. Aonde que eles estavam? Onde que eles estavam? Na prisão. Na prisão, na cadeia pública da cidade. De repente, houve um forte terremoto e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Quando o carcereiro acordou, viu as portas da prisão escancaradas, imaginando que os prisioneiros haviam escapado. Puxou a espada para se matar. Paulo, porém, gritou: "Não se mate, estamos todos aqui." O carcereiro mandou que trouxesse luz e correu até o cárcere, onde se prostrou, tremendo de medo, diante de Paulo e Silas. Então, ele os levou para fora e perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus, e você e sua família serão salvos." Então, pregaram a palavra do Senhor a ele e a toda a sua família. Mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles e lavou suas feridas. Em seguida, todos os seus foram batizados. O último versículo. Depois, levou-os para sua casa, onde lhe serviu uma refeição. E ele e toda a sua família se alegraram, porque creram em Deus. Escuta que coisa linda. Que cidade é essa que Paulo está? Que cidade é essa onde ele foi preso? Eu vou ajudar vocês. Versículo 12 fala que cidade é essa. Dali alcançamos Filipos. Filipos. Da região. Parte da Macedônia. Paulo chegou em Filipos. Em Filipos,
Paulo foi pregar debaixo da árvore, na beira do rio. Lídia se converteu. Acabamos de ler isso. Versículo 13. Quando foi sábado, saímos da cidade, certa mulher vendedora de púrpura se converteu. Depois que ela se converteu, uma jovem adivinhadora, no sábado seguinte, quando Paulo estava indo para o lugar de oração, versículo 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, da qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Paulo, então, repreendeu o demônio e expulsou o demônio da mulher. Paulo e Silas foram presos porque eles expulsaram o demônio dessa mulher. Na rua. Na rua. Viu? É. Quem está acompanhando, diga eu. Eu. Ele expulsou o demônio da mulher, e aí então eles foram presos. Versículo 19. Vendo seus senhores que se desfizeram, parará, então levaram eles na presença das autoridades, prenderam Paulo e Silas, bateram neles, fizeram eles ficar ensanguentados, jogaram eles na cadeia. Na cadeia, o que é que eles fizeram? Cantaram. Cantaram, adoraram, louvaram a Jesus. Obrigado, Deus, porque nós libertamos aquele homem do espírito, libertamos aquela mulher do espírito ruim. Obrigado, Senhor, porque hoje a Lídia se converteu. Obrigado, Deus, que nós batizamos. E estava ali adorando a Deus. Aí o anjo do Senhor vem e rebuliça tudo. O carcereiro entra, vai se matar. Paulo não deixa. O cara se arrepende, pede perdão. Paulo ora com ele, ministra para ele, batiza o cara. Esse foi uma das poucas pessoas que Paulo batizou. Preste atenção nisso. Esse foi uma das poucas pessoas que Paulo batizou. Paulo batiza o carcereiro. O carcereiro pega Paulo da cadeia e leva para a casa dele. Lava as feridas. Acorda a mulher, porque Paulo estava orando. Que hora que era aquilo, gente? Meia-noite. Meia-noite. Era meia-noite. Depois desse rebuliço todo, já era 1h da manhã, 1h30 da manhã. O cara leva o Paulo para a casa dele, acorda a família, fala para a mulher, faz uma janta aqui para nós. E Paulo continua pregando para a família. Família inteira se converte, é batizada, Paulo ministra para todo mundo. Cidade que Paulo está? Filipos. Abra sua Bíblia no livro de Filipenses, por favor, capítulo 1, versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, escrevendo a todo o povo santo em Cristo Jesus, que está em Filipos, incluindo bispos e diáconos. Paulo está escrevendo para quem? Os magistrados. Para quem? Bispos e diáconos. E quem que é o bispo da igreja de Filipos? Quem que é o cara que Paulo batizou? Quem que é o cara que Paulo discipulou? Carcereiro, é? O carcereiro, meu irmão! Uau! Ô, gente, a gente tem que ler a Bíblia e entender a Bíblia, uai. Uau. É ou não é? Muita informação. Verdade, muita informação. É que eu penso que todos vocês já estão no nível de pastor, então eu ensino comida forte. Mas é bom, eu gosto. Então, olha só que coisa interessante. O carcereiro de Filipos, um homem que Paulo ministrou sobre ele, cara, se transformou no bispo da igreja, no líder maior daquela região. Nasceu aonde? Dentro da cadeia. Quando é que esse cara ia entrar numa igreja para converter? Quando que a Lídia, uma vendedora de púrpura, quando que uma costureira alta estilista, quando que essa galera toda ia procurar uma igreja para converter? Não. Como é que a igreja primitiva fazia? Fala para mim.
Pregava nas ruas, em todo lugar. Em todo lugar, nas ruas, nas praças, onde a igreja vai. Quem é a igreja? O problema é que criaram na nossa cabeça que igreja é aquele barracão, aquela casa, aquele prédio que nós vamos. E nós acreditamos que lá é a igreja. É lá que o milagre tem que acontecer, é lá que tem que ter pregação, é lá que tem que ter oração, é lá que tem que ter libertação. Não, lá é prédio. O dia que você sair de lá, vai virar prédio. Só mais um prédio. O dia que você deixar de alugar aquele lugar ou vender aquele templo, sabe o que pode virar lá? O que virou na Europa. Restaurante, boate, danceteria. É verdade. Por quê? Porque lá é só um prédio. A igreja somos nós. Eu sou a igreja, você é a igreja. O que nós estamos tendo aqui agora é um culto. Toda terça-feira, essa aqui é o nosso culto. Essa é a nossa igreja. É verdade. Eu chamo de mentoria. Mas é uma igreja, é a nossa igreja. Yes or yes? Yes. É aqui que nós estamos conectados, online. Nós não precisamos estar num prédio, num lugar. Nós estamos aqui. E quantas pessoas ao redor do mundo me consideram como se eu fosse o pastor deles, se eu nem conheço os caras. Os caras só assistem meus vídeos no YouTube, eu fico vendo lá tantos vídeos, tantos views, o pessoal assistindo. Não tem problema nenhum. Porque o meu chamado é pregar. Por onde quer que eu for, yes or yes? Yes. Olha só. Então, nós já vimos que a igreja primitiva nasceu e formou líderes, empresários, fazendeiros, gente do ramo da construção, fabricante de tenda de casas populares, atacadista de tecido, costureira, quem mais? Ministro da Fazenda, prefeitos, pescadores, profissionais, porque Pedro e seus irmãos tinham uma empresa de pesca, supria toda Jerusalém, médico, alto oficial do escalão do governo, pecuarista, e tem mais, um grande comandante do exército romano, Atos capítulo 10, abre lá. Ô, gente, é impressionante como esse Deus nosso age. É mesmo. Atos capítulo 10. O que está escrito aí? Versículo 1. Morava em Cesareia um oficial do exército romano chamado Cornélio, capitão do regimento italiano. Era um homem devoto e temente a Deus, como era também toda a sua família. Dava aos pobres esmolas e orava a Deus. Esse homem romano, comandante do exército, aqui na minha Bíblia diz que ele era centurião. É. O que é um centurião? Vocês sabem, não? Escreve então. Centurião é o líder de uma centúria. Centúrias são 100 soldados. Esse cara, ele era o alto comandante do exército daquela cidade. Todos os soldados que estavam ali, sargento, capitão, soldado, cabo, todo mundo batia continência para o centurião. E esse cara não era judeu. Ele era romano, mas era temente a Deus, amava a Deus. E Deus mandou um anjo para falar com esse cara. Yeah. E depois Deus mandou Pedro ir pregar para esse cara na casa desse cara.
Esse cara não ia na igreja. Amava a Deus e orava na casa dele. Deus mandou Pedro ir lá pregar para o cara. Pedro foi lá, pregou para o cara, impôs as mãos sobre o cara. E Pedro, olha só, Pedro, ele tinha mente religiosa ainda, tá, gente? Pedro está pregando para o cara. Olha só o versículo 44. Lê lá para mim 44. Atos 10, 44. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, o povo que era da religião, que tinham vindo com Pedro, ficaram admirados, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Olha como é que Deus age. Olha como é que Deus é lindo. A igreja primitiva não tinha barreira para a igreja primitiva. Não tinha barreira para os apóstolos, não tinha barreira para os líderes, para os empresários. Pedro era empresário, irmãos, pregando para esse cara aí. Olha que coisa linda. E para a gente finalizar sobre os líderes, empresários, crentes, que Deus levantou, que Deus fez a coisa acontecer, eu quero mostrar para vocês o que aconteceu, um dos maiores reboliços que aconteceu na associação comercial da cidade de Éfeso, depois que Paulo mudou para lá. Olha que loucura. Atos, capítulo 19. Atos, capítulo 19, a Bíblia narra que Paulo, então, chega em Éfeso. Versículo 8. Em seguida, Paulo foi à sinagoga e ali pregou corajosamente durante 3 meses, argumentando de modo convincente sobre o reino de Deus. 9. Mas alguns deles se mostravam endurecidos, rejeitaram a mensagem e falaram publicamente contra o caminho de Paulo. Então, deixou a sinagoga e levou consigo os discípulos, passando a realizar discussões diárias na escola de Tirano. Paulo parou de pregar na igreja e alugou uma escola, a escola de Tirano, para discipular um grupo de 12 homens. Como é que eu sei que é 12? Está lá no versículo 7. Doze homens. Paulo pregou na igreja, não aceitaram ele pregar na igreja, aí Paulo então foi alugou uma escola. Agora, ele alugou essa escola por quantos meses? 2 anos. Fala, se a igreja primitiva nasceu na rua, cresceu na rua, viveu na escola, viveu na beira de rio, debaixo de árvore. Paulo, por 2 anos, alugou aquele lugar, treinou aquele povo. Por 2 anos, Paulo ministrou na escola de Tirano, porque não podia pregar na igreja, o povo da igreja não queria saber de Paulo. Olha que coisa tremenda. E Paulo incomodou tanto o povo. Vê lá comigo o versículo 23 e 24 para a gente encerrar. Por essa época, houve enorme tumulto em Éfeso por causa do caminho. Começou com Demétrio, Ourives, o empresário fabricante de ouro. Modelo de prata do templo da deusa grega
Ártemis, e que empregava muitos artifícios. Ele os reuniu a outros que trabalhavam em ofício semelhante e disse: Senhores, vocês sabem que nossa prosperidade vem deste empreendimento, mas, como vocês viram e ouviram, esse sujeito, Paulo, convenceu muita gente de que deuses feitos por mão de homens não são deuses de verdade. Mas isso não apenas aqui em Efésios, mas em toda a província. Claro que não me refiro apenas à perda do respeito público por nossa atividade. Também me preocupa que o templo da grande deusa Ártemis perca sua influência e que esta deusa magnífica, adorada em toda a província da Ásia e ao redor do mundo, seja destituída de seu grande prestígio. Ao ouvir isso, ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é Ártemis dos Efésios. Olha que coisa poderosa. E gritaram por quanto tempo? E por pouco tempo a cidade toda estava em confusão. O povo correu para o anfiteatro, arrastando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de viagem de Paulo. Ele também quis entrar, mas os discípulos não permitiram. Alguns amigos de Paulo, oficiais da província, também lhe enviaram um recado no qual suplicaram que não arriscasse a vida entrando no anfiteatro. Lá dentro, em polvorosa, o povo todo gritava, e cada um dizia uma coisa. Na verdade, a maioria nem sabia porque estava ali. Então, a multidão, os judeus empurraram Alexandre para a frente e ordenaram que explicasse a situação. Ele fez sinal pedindo silêncio e tentou falar. No entanto, quando a multidão percebeu que ele era judeu, começou a gritar novamente e continuou por cerca de 2 horas. Agora para aí. Olha só. Eles gritaram o quê? Grande é a Diana dos Efésios, ou Artemis dos Efésios. Por quanto tempo a associação comercial ficou gritando essa coisa? 2 horas. 2 horas. Uau. A associação comercial de Éfeso se reuniu no teatro. Todos os fabricantes de imagens, de esculturas, de ouro, de artífices, eles faziam escultura de imagem da deusa Artemis. E eles viviam e ganhavam dinheiro com aquilo. O apóstolo Paulo, por 2 anos, alugou uma escola e ensinou os discípulos que só tem um Deus, só tem um Senhor. E aí, o que nós enxergamos? A associação comercial faz um reboliço, a galera fica doida, os próprios empresários se posicionam contra os outros empresários. Agora é uma guerra de empresários crentes contra empresários não crentes. Empresários que querem o Senhor, empresários que querem uma deusa. E eles estão gritando ali por 2 horas. E essa confusão toda, para você ver que a igreja primitiva causava grande alvoroço por onde quer que ela ia. Ou seja, a igreja primitiva nunca ficou presa num templo, nunca ficou presa dentro de um local. A igreja são as pessoas que vão até onde os outros estão. Nós precisamos incomodar aonde nós estamos. Nós precisamos trazer transformação aonde nós estamos. Yes ou yes? Sim. Esse é o grande momento. E eu queria deixar com vocês hoje essa meditação sobre empresários, líderes sendo formados do mercado e não líderes sendo formados de igrejas, ou de teólogos, ou de teologia, ou de qualquer outra coisa. Deus conta com você, irmão. Deus conta com você, irmã.